mensagem pedindo a minha ajuda. Por que não fazer tudo? Quando ela é desligada, essa energia é descarregada. Cada pino desse sai aqui. Não tem polaridade, pode ser de qualquer jeito. Você vai dar uma olhada lá na tabelinha da Bosch. Então até a terceira fase aí, até o próximo vídeo. Até mais. Bom, você tendo partido para essa parte de ignição, tendo tudo resolvido e válvulas, a única coisa que sobrou mesmo é o carburador. Normalmente o carburador dá uma falta e aí o carro dá uma engasgada. Se ele der um excesso, ele dá uma embolada. Então tem esses dois termos que você precisa, na hora que você está dirigindo, perceber. Quando ele embola, ele dá um excesso. Normalmente você percebe uma fumaça preta, ou quem vem atrás percebe que deu uma fumaçada pelo escapamento. O carro dá uma certa hesitada, mas ele dá até uns soquinhos e vai embora e deslancha até ele pega bastante força, o motor fica bastante forte. Já o corte é diferente, o corte ele dá uma cortada mesmo por falta de combustível, ou o combustível está um pouco abaixo e ele não consegue queimar, não supre a necessidade do motor, e aí ele dá uma cortada mesmo, o carro não vai, demora para ele estar conseguindo entrar no estágio de progressão do carburador e suprir essa necessidade. Então você, quando está dirigindo ali, você precisa ter esses dois termos. Bom, quanto a uma entrada de ar falsa, pode acontecer. O coletor do Fusca você já percebeu que é um cano comprido, ele liga uma ponta na outra do motor, ele vai ligado de um cabeçote ao outro. E ali o pessoal usa ele como alça para estar segurando o motor e mostrar que é forte, ali acontece de tudo. E é uma peça que dificilmente se troca, às vezes é uma peça que tem mais de 40 anos ali de vida rodando. Então não é nada difícil ela estar com alguma parte podre, com alguma parte com trinco. Então o melhor teste mesmo, ao invés de você fazer o teste com o WD, então você pega um pouco de água numa canequinha e vai jogando em volta de todo o coletor, com o motor ligado, e perceba se ele vai alterar a rotação dele. Normalmente uma entrada de ar, ele vai dar uma sugada legal na água e vai dar uma certa caída feia, porque ele vai faltar combustível para onde o cilindro puxou. Então você vai perceber na hora que deu uma alteração feia. Então você vai jogar em todo o coletor, não joga perto do carburador, ok? Que a junção do carburador com o coletor, aqui você usa WD. Daqui para baixo você pode estar jogando água tranquilamente até na parte que ele encaixa no cabeçote e ver se vai ter alguma alteração. Tendo alteração, esquece tudo que a gente vai falar daqui para frente. Corrija esse problema do coletor, veja se você consegue encontrar onde está esse trinco. Compre um outro coletor e coloque lá. Aí sim você vê se continua o mesmo problema. Se não continuar, era aquilo. Se continuar, é outro problema. Beleza? Se você bater WD aqui e ele der que está dando uma entrada de ar falso, a primeira coisa que você vai fazer é trocar a junta. Não resolveu, você vai ter que planar. Como é que você plana? Aqui no canal tem lá planagem caseira de carburador. Então você vai lá, vai mostrar o planando essa base. A mesma coisa que eu fiz aqui, você vai fazer na base do coletor. Você, óbvio, depois que você planar, colocar a junta nova, colocou, bate WD novamente, teste, parou, anda com o carro. Problema não resolveu? Passa adiante. Por que você não pode jogar água aqui? Porque aqui tem uma folga mínima, mas tem. E aqui tem uma entrada de ar mínima, mas tem, que é da própria construção do carburador. Se você jogar água aqui, é óbvio, se você jogar WD ou água aqui, ele vai mudar a rotação. Ele vai, com o WD, enriquecer a mistura, e com água ele vai estragar a mistura e vai dar uma apagadinha no motor. Então aqui você não adianta jogar água, que aqui você vai ter, óbvio, um resultado falso, porque aqui tem uma pequena folga mesmo. Não é muita, se tiver muita folga não é esse tipo de defeito que dá, ele dá muito defeito de marcha lenta, você não consegue regular a mistura, porque toda hora altera a entrada de ar e empobrece ou enriquece a mistura. Então é outro tipo de problema, não é esse. Então nós já eliminamos essa fase do que? De uma provável entrada de ar falso. Então teste do coletor com água e
teste da base do carburador com WD. Isso a gente está falando no caso igual passo a passo que o Ramon passou. Se o seu carro estava bom, tudo mais, começou a aparecer esse problema, provavelmente seu problema está aqui, ó. Está aqui, ó, no injetor, conhecido como bengalinha. Esse injetor costuma entupir, principalmente carro que fica muito tempo parado, ele entope. Então a gente vai estar falando dele numa melhor oportunidade, ok? Vamos estar falando agora do carro do Ramon, que pode ser que ele tenha um problema mais crítico que passou desapercebido aqui no próprio carburador. O que você vai fazer? Remove o carburador, tira a tampa dele, só soltar esses 5 parafusos. Você solta primeiro pelos de trás, depois solta o da frente. Claro, você já vai ter tirado aqui a mola que faz voltar o eixo do carburador e manter a borboleta fechada. Vai ter tirado também, claro, o cabo do acelerador. E você vai remover o carburador da base dele. Legal. É você com o carburador em mãos, sem a tampa, sem a boia dele, do jeito que ele está aqui. Aqui você não precisa mexer em nada dessas partes, nem aqui você não mexa, não tire isso aqui do lugar. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar o teu carburador, qual que é? Provavelmente aparecendo para você aí um H30 PIC. Em cima está falando que ele é um Solex, ou seja, um carburador original. H30 PIC. E aqui não tem nada, só tem esse alto relevo. Ok, perfeito. Porém, tem um carburador específico que eu vou estar te falando. Ele aqui tem um S. É igualzinho, só que aqui tem um S. A gente chama ele de PIC S, já para estar resumindo. O que acontece com esse carburador? Ele tem duas pequenas diferenças. Identificando o seu carburador, se ele é um PIC ou um PIC S, você vai na tabela da Brosol e vai lá e vai dar uma conferida no que você tem de giclê no teu carburador para ver se não está errado. Só para você ter uma ideia, do Fusca 68 ao 74, ele tem o giclê principal de 125. Onde está o giclê principal? Aqui. Você vai soltar aquela porca sextavada. Dentro da porca, ele vai ter este giclezinho aqui, lá dentro da porca, parafusado, vai ser uma coisa só. Você com a chave de fenda, você consegue soltando ele numa boa, ele sai. Aqui nessa parte dele, vai estar escrito embaixo ou em cima, vai estar escrito qual que é o calibre dele e qual que é o fabricante dele. É muito legal você dar uma olhada no fabricante, que se falar que é, por exemplo, aqui o meu está escrito TR ou YR, eu não tenho a mínima noção de quem é, não tem, na minha opinião, não tem lá muita credibilidade. E aí, por exemplo, você já pode desconfiar que ele está fora de especificação. Pode estar dentro? Pode. Mas como você está encontrando um problema, você não pode confiar nisso. Então seria legal você trocar por um outro, ver se acha um Solex. Se você não achar um Solex antigo aí, em bom estado para colocar, você pode sim. E eu só recomendo Urano Carburadores. Em São Paulo não ganho nada, mas você dá uma olhada no Google aí, tá lá Urano Carburadores. E lá ele é um dos poucos que ainda fabrica muitos componentes para esse carburador e ainda manda para o Brasil inteiro. Então, e o filho dele percorre tudo quanto é lugar aí com carburadores aí fazendo instalação. Então ele não faz porcaria, que senão o filho dele perde a viagem e perde dinheiro. Então ele trabalha dentro do manual, dentro das especificações. Bom, na série 168 a 74, ele tem que ter um 125. Perfeito. Se ele fosse do 74 a 76, que é o mesmo carburador PIC 30, a Volkswagen, por alguma questão para dar uma equilibrada, alterou. Não é mais 125, foi para 122. Então, dependendo do ano do teu carro, e se você quiser fazer experiência, você vai fazendo a configuração conforme a tabela da Solex te passa. Então você pode estar configurando da série 1 para a série 2 e vice-versa para ver aonde você melhor se enquadra. Então,
seria um 122. Perfeito. Agora, e se fosse o PIC S? O PIC S, por que desse carburador PIC S? Antes da gente entrar nos valores de giclê dele. O PIC S é um carburador feito só para Fusca 1300 a partir do ano de 77. E esses Fuscas receberam o nome de 1300L, justamente por conta dessa configuração de carburador diferente. É um carburador feito só para o motor 1300, não serve no 1500, não serve no 1600, ok? Depois a gente vai falar detalhes sobre o carburador, que aí você vai entender toda a diferença. Então, se fosse um PIC S, que é do 77 ao 83, aqui esse giclê principal cairia para 117, ou seja, quanto menor o número, significa a medida dele, ele vai ser menor, vai ter uma restrição maior de passar combustível. Então você perceba, a primeira diferença de um PIC S é que ele vai passar bem menos combustível do que qualquer um dos outros dois PIC. Bom, próximo giclê é o de ar, corretor de ar, que fica aqui em cima, também conhecido como flautinha. Bem simplesinho, você vem aqui, só desrosquear ele. Ele sai muito bem, obrigado. Aqui em cima também ele tem a marcação dele, tem o fabricante dele. E vamos lá. No série 1 68A74 seria um 125Z ou 125. O Z é um que tem uma esferinha aqui dentro, ok? Quando não tem, ele é 100. E série 274A76 seria um 135Z, ok? E para não ficar na curiosidade, quanto seria um PIC S? PIC S 120. Aqui, ao contrário do principal, aqui é o seguinte, o calibre dele é aqui no meio. Isso daqui, o que ele restringe aqui? Ele restringe a passagem de ar. Então, em alto giro, em altas rotações, quando você vai estar usando o circuito aqui principal, não mais o circuito de progressão, você vai estar aqui, ele vai estar calibrando a quantidade de ar e vai enriquecendo ou empobrecendo essa mistura. No caso aqui, quanto menor, mais rica será a mistura. Então, neste caso, o PIC S, ele enriquece um pouco mais em altas rotações. Perfeito. Vamos agora aqui para o giclê de lenta. O giclê de lenta, ele está aqui do lado, aqui, ó. Normalmente o carburador vai estar, você olhando para o motor do seu Fusca, ele vai estar assim, com o acelerador para cá, ele vai estar desse lado aqui, é uma chave 8, você tira ele tranquilo. É ele muitas vezes o responsável por você estar sem marcha lenta, o seu carro estava com marcha lenta, de repente ficou ruim, ele entope, normalmente ele entope aqui, você vem, assopra ele até desobstruir, assopra aqui para desobstruir e marcha lenta volta novamente. Vamos lá, o calibre dele é aqui, nesta parte aqui que vai restringir, e a restrição dele vai ser combustível. O único que restringe ar é o flautinha, o resto não restringe mais, por isso que ele chama-se corretor de ar. O resto é tudo combustível. Aqui a marcação dele normalmente aqui, alguns estão aqui na lateral, aqui nessa lateral. E esse aqui é um giclê de lenta, de marcha lenta, do série 68 a 74, é um 55. 74 a 76 já diminuíram ele, foi para 52. E no PIC S ele foi para 47. Ou seja, toda a parte de combustível, de restrição de combustível do PIC S até agora que a gente está acompanhando, ele é bem mais restritivo do que o PIC, ok? Injetor. Quem que é o injetor? Injetor pode ser o que pode ser que esteja com problema. Esse aqui. Simplesmente ele é encaixado aqui, talvez você não vai conseguir tirar ele com a mão, mas você vem com um alicate pegando aqui, ó, na base dele, tá? Nessa parte aqui que já é feita para isso mesmo, para aguentar, fazer força nela. Não pegue aqui, senão você vai estar desgrudando uma peça da outra. Ok? Se ele estiver entupido, é só você vir com araminho aqui assim. O araminho que eu digo é um pedaço de fio de cobre que você pega só o fio fininho, descasca, pega só um dos fios, uma das linhas, coloca aqui que você desentope numa boa, também com
com um desentupidor de fogão, você consegue desentupir isso aqui numa boa. E aí você assopra daqui para sair o cisco por aqui, ok? Vamos lá, o injetor do 68 ao 74, ele é um 70. Do 74 ao 76 caiu bastante, foi para 40. E no pique S ele subiu um pouquinho, foi para 45. Beleza, então esses são aqui os giclês. Se você estivesse desmontando o seu carburador para limpar, praticamente você teria chegado nisso. Então, aqui nós já temos os giclês e o valor de cada um. Primeira coisa que você tem que fazer mesmo, saber qual é o seu carburador e comparar se você está usando os giclês corretos. Se você não estiver usando os giclês corretos dentro da tabela, perca de tempo, você nunca vai conseguir regular, porque você está com o carburador todo desequilibrado, todo descalibrado, ok? Bom, vamos lá. Antes de desmontar o circuito aqui do injetor, vamos estar falando sobre qual é a diferença, qual é a bendita diferença deste carburador aqui para o pique S. Principal diferença dele, chama-se vento. Essa abertura aqui, esse tubinho aqui, ó, esse tubinho aqui chama-se Venturi e ele tem, claro, ele tem uma medida aqui, não é feito no olhômetro e faz toda a diferença. Esse formato dele aqui de cone, de afunilado, quando ele chega aqui e fica nesse formato e segue nesse formato até a borboleta, isso aqui chama-se defração. Essa defração, com a sucção do motor, ele consegue potencializar a aspiração de combustível por todas as canaletas do carburador. Essas canaletas, claro, elas estão sendo dosadas, limitadas, controladas pelos seus giclês. Por isso que o giclê está lá. Então, o que acontece? Deste carburador, que é um pique, um H30 pique, o mais comum de todos, que serve em todos, do 1300 ao 1600. Deste daqui, a medida deste Venturi aqui é de 24. Grave bem isso, ele é de 24. A principal diferença do pique S é que, além do formato aqui ser um pouquinho diferente, essa medida aqui é menor. Essa medida aqui é 22,5, ou seja, é 1,5 fora a diferença de desenho. Por que isso? É um carburador desenhado especificamente para um motor 1300, onde ele vai estar, além de proporcionar economia, ele vai aumentar o torque do motor. Então, em baixa rotação, você já vai ter um alto torque. Qual é a contrapartida disso? Na estrada ele fica devendo. Na estrada você vai ter um pouquinho de dificuldade de deslanchar o carro e dar uma final. Então, este pique 30 aqui, ele é intermediário para uso na cidade. Bom, você não vai passar nervoso com ele, muito pelo contrário. Vai ter um pouquinho menos de torque, mas talvez imperceptível. Um pouquinho menos de economia de combustível, mas na estrada o seu carro vai andar muito. Já o outro não. O outro, para quem tem uso urbano, é excelente, vai ser excelente para usar dentro da cidade, economia, alto torque, ou seja, você vai ter força no motor, só que se você costuma pegar a estrada, você vai sentir que não foi uma boa, embora seja original, não é uma boa. E só serve para motor 1300. Ok? Outra diferença que temos no pique S. Aqui, tanto essa alavanquinha como essa daqui tem um desenho diferente e o eixo que leva daqui a aqui também tem um desenho diferente. Por quê? A injeção de combustível do injetor ela é maior, ele injeta mais. E por quê? Aí você vai me falar, mas se o carburador é menor, entra menos quantidade de ar. Por que tem que injetar mais combustível se o esquema é ter economia de combustível? O pessoal engana-se que aqui o número é para injetar mais combustível. Aqui determina o tempo de injeção máxima de combustível. Explico. Aqui dentro, nesta parte aqui do carburador, é onde está o diafragma. E ela é separada da cuba.
Então aqui dentro tem uma quantidade X de combustível que não se altera, ela se carrega e mantém ali. Quando você acelera tudo, quem vai determinar o tanto que vai entrar de combustível injetar vai ser justamente o injetor, a bengalinha. Se ele for um número pequeno, que nem 45, que é o que temos aqui, vamos dizer que tem aqui 2 ml de combustível para ser injetado. Esses 2 ml vão ser injetados vamos chutar um número, durante 5 segundos ele vai ficar injetando. Se você tem uma bengalinha de 70 aqui com esses 2 ml, o que vai acontecer? Em 2, 3 segundos você injetou ele todinho. Então, o que acontece? Dependendo do teu motor, dependendo do seu carburador, você precisa de uma injeção rápida de combustível ou uma injeção mais lenta para você estar tendo força suficiente para tirar da inércia, tanto em retomada como em saída, ok? Tendo essa explicação aí, vamos partir para o próximo passo. Você vai ter que desmontar o seu sistema do injetor. E como você vai fazer isso? É bem simples. Está vendo aqui? Você tem 4 parafusos. Você vai ter que soltar esses 4 parafusos. Você vai soltar em X, solta um pouquinho esse, depois solta um pouquinho esses daqui e assim sucessivamente. O problema é que aqui nós temos essa alavanca que está bem aqui. Não adianta você pegar uma chave de fenda mais fina que você pode estragar o teu parafuso. Então o negócio aqui é o seguinte. Esse daqui você pode perceber que ele já está bem alto, já está facilitado, porque é um carburador para demonstração, para vídeos, então já facilitei minha vida. A tua vida não vai estar facilitada, você vai fazer o quê? Você vai pegar o carburador, vai virar ele ao contrário, vai vir aqui com um preguinho, qualquer coisa assim, vai batendo devagar, até empurrar esse eixo para baixo. E ele vai sair muito fácil. Vai fazer isso aqui, ó. Ele tem uma certa resistência no começo, depois ele sai e te facilita a vida. Essa alavanquinha aqui você não vai ter que se preocupar, porque ela vai ficar presa no suporte que vem daqui a aqui, no eixinho que vem daqui a aqui. Então ela vai ficar presa assim, junto com uma mola, você deixa ele aqui, ok? Então vamos fazer a retirada, que é a desmontagem do sistema do injetor. Você vai fazer dessa forma, sempre em X. E qual que é a dica que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar os 4 parafusos e vai dar 2 voltas nele. Eu não estou contando as 2 voltas, eu estou te dando uma receita de bolo aqui só para te facilitar. Mas você vai dar umas 2 voltas. O meu, o que acontece? O meu já está solto aqui, porque é um carburador que a gente sempre está dando uma manuseada nele, então ele não está grudado, mas o seu vai estar grudado. Por que eu falei para você fazer isso? Ele vai estar grudado, você vem aqui, força ele nas laterais aqui, essa tampa, ela vai desgrudar, vai travar aqui nos parafusos e você pode estar soltando o resto normal. Ok? O que você vai fazer agora? Escolhe qualquer um dos 4 parafusos e tire 2 parafusos em X, um de contra ao outro. Eu escolhi esses daqui, mas você pode escolher qualquer um. Pronto, sobrou esses 2. O que você vai fazer agora? Se você soltar esses 2 parafusos, tem uma mola aqui dentro que vai expulsar e você vai perder as peças. O que é pior, você não vai conseguir ver o que está acontecendo aqui dentro. Então você precisa saber como está aqui dentro, para saber se você já não tinha um defeito aqui. Então, para você não ficar no escuro, o que você vai fazer? Você põe o dedo aqui, ó, apoia o carburador, só empurrar a tampa no lugar e solte os 2 parafusos. Solte um de cada vez. E aí você vem aqui com todo cuidado e deixa a mola vencer. Pronto, ela foi vencida aqui, ó, tá sem força. Você vai dar uma analisada, você vai olhar aqui dentro, ver se não tem nada de errado. Ah, mas eu nunca vi, então você vai ver agora, ó. Tirei, segura aqui assim pro diafragma não sair dessa posição. Põe ele aqui assim, quietinho aqui. E dá uma olhada aqui dentro, ó. A mola tá aqui, tudo direitinho. A mola está na posição correta, que é aqui, assim, ó.
Ah, mas ela se encaixa perfeitamente aqui no centro, ela não tem posição de entrada, mas ela tem que ficar aqui, ok? E o diafragma é a mesma coisa, você dá uma olhada aqui nele, para ver se ele está aqui, dá uma olhada para ver se não está com nenhum corte nele aqui assim. Legal, você retira ele e dá uma olhada melhor, ver se ele não está ressecado, se ele não está com corte, qualquer coisa assim. Ele tem que estar bem molinho, bem maleável, não pode estar duro, enrugado, deformado. Se estiver rasgado, então esquece aí, ok? Legal, nós estamos primeiro analisando ele. Bom, o que acontece? Analisamos aqui, vimos que está montado ok. Se estiver montado errado, você já percebeu um erro aí. Mas não vamos parar por aí. Aqui está desmontado o seu sistema de injeção. Então você não tem o que tinha para ser mexido pelo lado de fora, você tem acesso aqui. Então o que você pode estar fazendo é bater um WD aqui nesse furo. Legal? E aqui também. E você pode também bater um WD nessa posição. Colocar o carburador de ponta cabeça, bater um WD. Legal, e deixar ele agir um pouquinho, um cara 80. Por quê? Vou te explicar. Como que funciona esse injetor? Esse furo aqui tem acesso dentro da cuba. A cuba vai estar cheia de gasolina e vai estar permitindo que a gasolina passe para cá. O diafragma, que é uma borracha, vai fazer o quê? Quando você acelera o carro, ele empurra o diafragma, faz isso, ó. E nessa que ele empurra, ele automaticamente empurra o combustível volta para dentro desse orifício e sai aqui. Perfeito? Então, aí você matou a charada. Então, por aqui o combustível sai e também por aqui o combustível vai chegar até aqui, aonde ele tem que sair, na bengalinha. Então, o que eu quero que você entenda? Ele tem válvula de sentido, ou seja, combustível só vai para um sentido, ele não vai para outro sentido. Então aqui nós temos uma esfera aqui dentro, que não tem como você mexer, ela tem um selo aqui, que um especialista em carburador remove com uma ferramenta adequada, ele remove e troca essa esfera em caso de defeito dela. E tem um outro selo aqui, porque tem uma outra esfera aqui. Qual que é a função dessas esferas? Essa esfera aqui permite que o combustível só vá da cuba para cá. Então, quando ele enche de combustível aqui dentro, que o diafragma faz essa força e empurra esse combustível, embora seja no mesmo orifício, ele não vai voltar para a cuba. Ele vai ter que vir por essa tubulação aqui, ele vai ser expulso por aqui e vai sair aqui. Outra esfera tem aqui para quê? Essa esfera não permite que o combustível volte para dentro do diafragma. Ele não volta mais. Quando o diafragma é acionado e volta, ele faz uma sucção e puxa o combustível. Isso puxaria o combustível daqui. E também entraria o quê? Ar. Para não acontecer isso, tem uma esfera aqui que trava o combustível para ele não retornar pelo próprio diafragma. Então temos duas válvulas através de esferas que, se elas derem problema, não tem o que você fazer. Então por isso que eu te falo, bata um WD aqui, um cara 80, espere agir para ver se ele vai conseguir tirar qualquer oxidação dessas esferas, que elas oxidam, e faça o teste, ok? Logo mais a gente vai estar te mostrando como é que faz o teste. Bom, então o que estava dentro das nossas possibilidades aqui, o Ramon que está acompanhando aí, dentro das nossas possibilidades nós fizemos e agora nós já inspecionamos todo o carburador, agora a gente vai montar ele de novo. Bom, comentário fresquinho há poucas horas aí, eu até respondi. Em um outro vídeo, se eu não me engano é Fusca engasgando, que a gente trata do mesmo tema, mas não era tão crítico quanto esse daqui do Ramon. O que aconteceu? O nosso mais novo associado, o Celso, se não me engano, ele postou falando que ele estava com um problemão no carburador, e depois que ele viu o vídeo, ele criou coragem, foi lá, desmontou e viu que
o mecânico dele montou errado. O especialista que ele confiou o carro dele montou errado. Ele fez o quê? Ele colocou o diafragma aqui assim. Ele não tinha como colocar assim, porque aí a tampa não fecha, ó. Não vai fechar nunca. Por mais que ele destrua a tampa, não vai fechar. Então a única posição que ele poderia ter feito era essa. E ou deixou sem mola, mas no comentário eu lembro que ele falou que deixou com a mola e fez isso aqui. Colocou a mola por aqui e tampou. O que ele fez com isso? Onde foi parar o diafragma? Ele empurrou todo o diafragma. O diafragma está todo acionado. Como é que vai entrar combustível aqui dentro? Não vai entrar nunca. Ele está travado aqui. Por mais que, ó, eu tô sem a alavanca. Então, a própria mola travou o diafragma acionado e ele não vai desacionar mais. Então, ele não tem mais o efeito de bombear. Acabou o projeto do coitado do italiano que bolou esse carburador. Ele descobriu e conseguiu corrigir o problema do Fusca dele. Antes a gente está montando, por que não falar? Você está vendo que ele está com uma coloração diferente, tanto a tampa quanto a base do carburador, o corpo do carburador. Eles foram plainados para garantir uma vedação 100%. Normalmente, quando você tem uma vedação imprópria aqui, ele começa a dar uma vazadinha de combustível em volta, você percebe que a tampa está um pouco torta. Eu fiz esse trabalho justamente no Fusca, no vídeo do plainando o carburador. Então vai lá, dá uma conferidinha, caseiro, bem facinho, você vê que fica perfeitinho e fica 100%. Aqui para você ter uma visão de como funciona. A alavanquinha está aqui e ele vai empurrar o diafragma. Ó. Só que a mola faz ele voltar, faz esse movimento aqui, ó. Tudo bem? Então, o que pode acontecer aqui? Eu já falei para você dar uma inspecionada, para ver se não está rasgado e tudo mais. Mas eu peguei um diafragma de um kitzinho bem baratinho que eu tinha comprado. E o diafragma tinha uma marca que se chamava-se LP. Essa LP eu entrei em contato com ela, tudo, falou que ia vir buscar a peça, tudo mais. Eu estou até hoje esperando, acho que já faz até aniversário isso daí. Não vieram buscar. Ocorre que o diafragma estava fora da especificação. Ele ficava esticado, não permitia esse molejo dele que ele tem que fazer, e ele em pouco tempo reagiu com combustível e ficou todo deformado, perdeu a função dele. Qual que foi o meu problema? Quando eu triscava o pé no acelerador, o carro dava uma hesitada, bem de levinho, mas dava quando estava triscando o pé e o motor estava bem quente, ele dava uma pequena falta de combustível, bem numa triscadinha de pé, o que me forçava a dar uma certa queimadinha de embreagem que me irritava profundamente. Então, é bacana você comprar um diafragma melhor. Aproveitando o assunto do diafragma, Ramon, para você que está tendo um problema crônico aí. Se eu fosse você, o que eu faria? É muito difícil encontrar diafragma original, Brosol ou Solex. E o que eu faria? Entraria em contato, faria a mesma coisa que eu fiz, entraria em contato com o Urano. O Urano ele fabrica diafragma lá e ele teve uma sacada legal. O que ele fez? Ele fez um diafragma retrabalhado para que você consiga compensar o nosso combustível de hoje, que tem 30% de etanol. Vamos falar 30 porque é 27, mas dificilmente você vai encontrar com 27. Qual que foi a sacada dele? Ele produziu um retrabalhado, onde além daqui ter um pouquinho mais de injeção, essa peça tem um formato um pouquinho diferente para compensar o que desgastou aqui. Ou seja, ele consegue fazer com que o seu diafragma funcione perfeitamente como novo. Então é bacana você dar uma ligada para ele aí, põe no Google aí, acha aí Urano Carburadores em São Paulo, dá uma ligada, comenta aí que eu estou te falando sobre isso, sobre um diafragma retrabalhado para uma injeção um pouquinho mais de qualidade, e ele te manda isso aí por correio. Beleza? Lembrando aí, né, tivemos surpresas aí com até decepcionante para mim. Pessoal aí está tendo síndrome de Paulo Coelho, está inventando coisas por aí.
inventaram um tal de um ecólogo, de um reverendo, de um seu cunhado. Então aqui ninguém está inventando nada, aqui ninguém está ganhando nada com isso. Eu não ganho um centavo durando carburadores. Tanto é que se você chegar e falar, eu vi o primo Favarão falando bem de você aí, para você me vender uma peça, não sei o que, nem vai saber do que você está falando. Eu sou cliente dele, vou lá, compro coisas para o meu carro, para o carro das pessoas que eu estou arrumando, mas ele não sabe meu nome, não me conhece, a gente não fica tanto tempo falando, não tenho parceria nenhuma com ele. Então, estou te passando uma dica porque eu gosto de coisa boa para o meu carro, estou te passando, estou te ensinando como resolver o problema. Claro, por que não te passar um lugar bacana, já que a gente tem tanta carência de peças boas no mercado hoje em dia. Aqui então, já superamos essa fase, você coloca o diafragma na tampinha, claro, com o pininho virado para cá, é a única posição que ele vai entrar. Você não tem posição para montar aqui, qualquer posição é posição, que ele tem os lados iguais, são todos da mesma medida. E eu te falo o que? Coloque os parafusos, porque aí você já aproveita e deixa o diafragma já apoiado direitinho, beleza? Vai seco aqui, vai cola, não sei o que, lógico, você nunca me põe cola aqui, que isso aqui vai entrar aqui, você vai arruinar, nossa, vai ser uma desgraça total, vai ser o apocalipse do carburador, nada de cola no carburador. O que você pode fazer aqui é passar uma vaselina nas duas faces do diafragma, que é só para ela dar uma deslizada, uma assentada perfeita, não ficar nenhum cantinho enrugado, nenhum cantinho mordidinho, para você não correr esse risco, ok? Bom, aqui você vai montar tranquilinho. O problema aqui é que você tem a posição. Você encaixa ele em cima da mola, tá? E aí você tem a posição aqui. Aqui sim, aqui tem a posição correta. Se você tiver com dúvida, você vem com a própria alavanquinha dele, ó. E a própria alavanquinha, quando você pega a alavanquinha e faz isso, ela só vai ter um jeito de encaixar aqui, que vai ser esse. Ok? Ó, esse aqui, ó. Que ela vai acionar. Então você vem com a própria alavanquinha, encostou, já descobriu como é que é. Vem aqui, encosta, só encosta, não precisa apertar nada. E vem com os parafusos aqui até ele dar um fiozinho de rosca. E vem numa boa, sem pressa, só apoiando a chave de fenda para você não correr o risco de espanar nenhuma das roscas. Encostou, tá tudo encostadinho, ó. Legal, ele está bem aberto, claro, só está encostado. Você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó, para garantir que a junta está se assentando tanto na mola como nas faces. E aí você vem aqui e encosta qualquer um deles que você quer. Só que encostou, tem que ser no de frente, tá? Sempre cruzado. Encosta, opa, agora vamos para o outro. Encosta e para o quarto e último, e encosta. Pronto, encostado, você pode soltar o dedo, já está encostadinho, aí você vai dar o torque final, que é o que? É só um apertinho leve. Se você apertar muito, você vai sentar e chorar, porque o parafuso vai girar direto e é um abraço, você espanou seu carburador de bobeira. Aí você vem aqui com o suportinho, vai colocar o pino que trava ele, o eixo dele, vai dar umas pancadas nele de leve, ele vai levando até o final e fim de papo. Ele só precisa chegar aqui para dar um apoio, para não ficar bambo desse jeito. E ele vai fazer essa função aqui, que é a de fazer o bombeamento. Ok? Então aqui nós já demos uma inspecionada e talvez uma corrigida no diafragma, colocamos um diafragma bacana aqui, perfeito, mas nada garante que as nossas válvulas, que são as nossas esferas, estão funcionando direitinho. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu faço isso aqui com que tipo de combustível? Com gasolina pode? Não, você pode abrir sua torneira, pegar água da torneira, que não tem problema nenhum. Depois você vai fazer com o combustível, que vai acabar limpando tudo e fim de papo. Vamos lá. Aqui você faz com
Se você quiser, se você tiver não botando fé, mas vai apodrecer no carburador, não sei o que, e quiser fazer com combustível, cuidado, que aqui ó, ele vai sair o combustível por aqui, você pode estar tomando uma jatada na cara. Então faça devagar, que o injetor demora mesmo para funcionar. Ó. Você pode fazer algumas vezes, que é para garantir que qualquer sujeira, poluição que está lá dentro vai sair e tranquilo. Então aqui a gente já sabe que a princípio nosso injetor está funcionando. A nossa tarefa de casa de fazer o diafragma funcionar deu certo, e você dá uma olhada para ver se não está molhado nem nada. Aqui está molhado porque foi minha mão que molhou mesmo, tudo, mas não tem vazamento nenhum. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer com o injetor. Você vai colocar o injetor aqui, vai vir com a chave vai vir com o alicate, põe o alicate apoiado, dá umas batidinhas no alicate para ele entrar. Se ele não entrar e tiver com sobremedida igual esse daqui, não adianta você fazer força, que você vai quebrar a base do carburador. Ou você vai lá e compra um outro que encaixe perfeitamente. Você vai ter que trabalhar isso aqui na lixa, na furadeira, colocar ele na furadeira e ir desgastando ele até entrar aqui. Tudo bem? Mas se no seu estava lá ok, não há motivo para estar com esse problema. Vamos dar uma olhadinha no injetor. A gente vai começar a trabalhar ele. Tá vendo que ele está com jato ora contínuo, ora falho? Isso é normal no começo. Você faça isso até com combustível, mas depois ele tem que estar assim, ele não pode falhar. Aqui, ó, se você perceber bem, uma leve triscadinha ele está dando defeito, ó. Não está com o jatinho que deveria estar. E jogando bastante, ele tem hora que ele dá uma falhada. Não pode, tem que estar sempre constante e ininterrupto, que numa dessa daqui você já tem perda de combustível. Então aqui, o que poderia ser neste carburador aqui? Ele está com problema em uma das suas válvulas, em uma das suas esferas. Então aqui a gente já detectou um problema neste carburador. Embora esse diafragma aqui é um diafragma provavelmente original, de época, e ele está um pouco ressecado. Então antes de levar ele para o Urano Carburadores, por exemplo, para qualquer cara que seja especializado em carburador, para estar trocando essas esferas, legal seria, no meu caso, colocar um diafragma novo aqui e ver se o problema persiste, e fazer também com combustível para ver se persiste. Claro, também batendo no WD e vendo se também limpa as esferas, se elas voltam ao normal. Permanecendo essa pequena oscilação, essa oscilação responderia ao problema do Ramon. Bom, o problema é que o Ramon já testou com outro carburador, então fica meio complicado a gente estar falando de dois carburadores com o mesmo tipo de problema. Bom, mas o importante aqui é o quê? Que você perceba como que funciona o sistema de injetor e que ele tem que ser um jato contínuo, e se você só der uma triscadinha, ele precisa estar funcionando. Agora ele voltou a funcionar, ó, uma triscadinha ele está funcionando. Pode ser mesmo defeito da válvula, como pode ser sim defeito do diafragma aqui que não está bacana, deveria trocar para ter uma certeza. Bom,
Segundo passo, então a gente já montou o carburador aqui, essa parte do injetor. Digamos que você testou e está tudo dentro do ok. Você precisa estar fazendo o quê? Mirando essa bengalinha, esse injetor. O jato dele precisa estar no lugar certinho. Qual é o lugar dele? Esse jato você não pode estar jogando ele em cima da borboleta simplesmente. Ali, ó, mirando ele aqui no meio e jogando em cima da borboleta. Não, ele funciona com apenas uma triscadinha. Então você tem que mirar esse jato com o jato, não a bengalinha, tá? Você vai acelerando ele, ele vai dar uns jatos contínuos e você vai mirando ele, você vai virando a bengalinha até que ela acerte ali, ó. Essa pequena aberturinha, ó, é a fresta, que é o que? É a junção do corpo do carburador com a borboleta. Então essa frestinha aqui, ó, essa luz que você está vendo agora, é a fresta e você tem que mirar o jato ali. Então a primeira aceleradinha ele já tem que estar jogando combustível ali para quê? Com uma pequena quantidade de combustível ele já joga para dentro do coletor que vai ser sugado pelo motor. Qual é a intenção desse jato? Você viu que o jato não é pequeno, né? O jato é de combustível puro mesmo, ele não vai homogeneizado com ar nem nada, é combustível puro. E por que isso? Por que essa quantidade imensa de combustível? Porque a hora que o motor vai estar fazendo mais força, seja para estar tirando o carro da inércia, ou seja para uma retomada, uma saída de lombada, ou uma aceleração brusca que você queira dar. Então ele precisa de bastante combustível para gerar bastante força no momento para ele conseguir se desenvolver. Se tiver muito combustível nessa hora, mais do que deveria, o que acontece? Você afoga o carro vai dar uma certa hesitada, ele não vai saber o momento certo, ele vai precisar vencer esse combustível todo para conseguir deslanchar. Então ele vai dar umas engasgadinhas de leve, vai dar umas certas soluçadas e vai andar muito na hora que esse combustível começar a ser eliminado. Ao contrário, se ele está injetando pouco, está jogando no lugar errado, está hesitando igual está hesitando aqui, tem pouquíssimo combustível sendo jogado. O que vai acontecer com ele? Ele vai dar uma falta de combustível, combustível que entra é insuficiente, ele não consegue queimar, não supre a necessidade do motor, e aí o motor dá aquele corte, dá aquela falhada feia. E se você insistir, às vezes ele dá umas pipocadas e assim que o motor consegue ganhar giro, consegue sair dessa fase crítica dele de falta de combustível, o carburador acaba compensando os de progressão. Vamos dizer que o Ramon tenha superado todas essas fases. E agora, o que restou? Bom, agora o que restou é alguma coisa que não está batendo. Então, por exemplo, vamos dizer que ele tenha dois carburadores PIC S e ele está usando uma configuração do PIC. Ele vai estar com excesso de combustível, vai estar com os giclês todos errados. Pode ser que isso seja o problema. Está com problema de excesso. E aí ele usou a palavra certa. O carro está embolando. Mas vamos dizer que não seja isso. Vamos dizer, ele falou que usou um outro carburador, que foi remanufaturado, tudo mais, então ele tem certeza que não estava tendo problema. Então vamos dizer que você retirou essas peças do seu carburador e colocou naquele para testar. Se for isso, você pode estar com defeito ou no seu diafragma ou no seu injetor e você transferiu o problema para o outro carburador. E se você fizesse com outro carburador, você transferiria de novo. O problema está lá. Tá? Outra coisa que pode acontecer também. A gente tem um problema sério com peças. Quem acha que ter um Fusca é a coisa mais fácil do mundo, que é tudo barato e acha na esquina, não é bem assim. Você até acha, mas a qualidade é péssima. E você pode encontrar, sim, peças fora de especificação, fora do padrão. Eu peguei um diafragma fora do padrão e apanhei bastante. Você pode ter pego um diafragma fora do padrão ou com defeito e está com problema no injetor. Você pode também estar com um problema
nesse injetorzinho aqui, nessa flautinha. Aqui é o limitador dele, é onde vai o calibre dele, a calibragem dele. Ele pode estar marcando aqui que seja um 70, mas a realidade aqui pode estar com um 40. Ou ele pode ter uma deformação nele e estar jogando jatinho errado, ou está obstruído. Então você pode estar trocando em miúdos, você pode estar com o injetor injetando bem menos do que deveria. Bom, Ramon tinha até comentado que falou que ia tentar mais algumas vezes, senão ia levar um especialista. O problema é que nós já fomos além do que muitos especialistas em carburação, qualquer que seja, iriam. Né? Nós já fomos no ponto de já fomos na parte de ignição completa, a parte de válvulas, e agora a gente deu um puta de um trato no carburador. Não tem mais o que ficar inventando aqui. E a gente também já descartou qualquer entrada de ar falso. O que sobra aqui dessa brincadeira toda? Bom, no meu Fusca aí vocês viram aí um vídeo, Fusca rateando, e eu estava com problema na progressão. O carro estava péssimo de progressão. A primeira marcha, como eu ando com o pé bem leve, eu sentia que ele não estava legal desde a primeira marcha. Então na primeira marcha eu sentia que ele não dava uma certa progredida, uma certa evoluída no motor. Na segunda, terceira e quarta ficava muito pior. Eu percebi que até o ronco dele estava um pouquinho xoxo, estranho. Um ronquinho que não estava legal. E quando eu puxava o pé igual o Ramon está falando, ele até tentava ficar bom, mas de repente às vezes ele dava até umas pipocadas e na subida era pior. Dava umas estouradas. E eu percebi que isso daí era em todos os regimes. Eu olhei, vi que os cabos de velas estavam todos ok. Percebi que todos os cilindros estavam funcionando, tudo normal. Abri o carburador para dar uma olhada, vi que ele estava limpinho, não tinha nada obstruído. Só sobrou para candidato a nossa gasolina, a nossa amiga gasolina. Tirei o combustível, lá no vídeo está bem relatado. Mostrei ali que tinha 65% de etanol na gasolina, ou seja, eu abasteci álcool com um pouquinho de gasolina. Então não há Cristo que resolva isso, não há milagre nisso daí. O Fusquinha, coitado, não tem culpa nenhuma. Se fosse outro carro, talvez um carro injetado, estaria dando problema, a injeção não conseguiria contornar essa situação. Um carro, obviamente, um carro monocombustível, não um carro flex, que não ia nem perceber isso. Mas a verdade é que só tinha 35% de gasolina e o carro foi feito para funcionar 100% de gasolina. Então, estava andando no milagre. Se você quiser fazer, Ramon, um teste do seu combustível antes de sair trocando combustível, dá uma olhada no canal aí, tem o teste caseiro da gasolina. Ali você vai conseguir testar gasolina, álcool, não sei o que. Você consegue ver direitinho ali, é um teste bem simples. Você vai conseguir identificar. Digamos que você foi lá, fez tudo mais bonitinho, a gasolina está ok. Está com 27% lá de mistura. Bom, aí eu vou te dar uma má notícia, que é aquela que a gente estava conversando. Que normalmente o pessoal vai estar te dando uma enrolada falando que o seu motor está ruim. Bom, o problema é o seguinte, vamos falar sobre o motor. O Fusca foi concebido na década de 30, teve várias melhorias. Na década de 70, ele ficou mais ou menos naquele estágio lá que não mudou mais quase nada. Mudou pouquíssima coisa, mas quase nada. Bom, o negócio é o seguinte, na década de 70 esses motores aí foram concebidos para trabalharem com aquela gasolina de época. Uma coisa que diferencia qualquer combustível é uma unidade. Ela chama-se, não é octanagem, não é nada disso. Chama-se ROM, R-O-M. É uma unidade para identificar o poder de autodetonação do combustível. O que significa isso? Qual é um número para determinar onde ele se autodetonaria, autoexplodiria? Para carro isso é essencial. Por quê? Ali está todo o segredo da taxa de compressão. É a famosa batida de pino ou lendária autoignição. O que é autoignição? Você já deve ter ouvido falar do Fusca do vô, do não sei de quem, que foi desligar e o carro não desligava. Aí os caras tiraram o cabo de bobina, não aconteceu nada, tira a bateria e não sei o que, e nada, o motor não desligava. Aí você falava, isso é uma conversa fiada, conversa de fusqueiro aí, conversa de pescador, isso não existe. Pois é, mas existe.
O que acontece? O motor estava muito quente, com muita temperatura, rodou muito. O motor em bom estado, com uma taxa de compressão 100%. O que aconteceu? O motor praticamente virou um motor diesel, não precisava mais de vela. O combustível comprimido naquela temperatura, ele tinha alta ignição e quando era comprimido ele havia combustão e aí ele não ia desligar de jeito nenhum mesmo. O que você tinha que fazer? Tampar o carburador, tampar a entrada de ar do carburador para afogar. É o que acontecia com os motores diesel antigamente, que você puxava o afogador e ele realmente afogava. Era isso. Bom, para contornar esse problema, só para você ter uma ideia, o que a indústria fez? Além de baixar a taxa de compressão, então os Fuscas trabalhavam a 6,8 de taxa, no máximo 7,1, 7,3, mas se eu não me engano é 7,1 o máximo que chegou. Colocou aqui também uma válvula que trava a alimentação da progressão aqui pelo giclê de marcha lenta. E outra coisa que você talvez não saiba, mas na época foi relatado. Eles acrescentaram 0,5%, isso mesmo, 0,5% de álcool na gasolina. Isso era o suficiente para dar uma acalmada na gasolina, só 0,5%. Pois bem, 2018, 40 anos depois, nós temos um combustível com 27% de álcool, 27% de etanol. E aí, como é que faz com o teu Fusca, que foi fabricado para funcionar uma gasolina com no máximo 0,5%, para dar uma acalmada, e ele tem a taxa de compressão para aquilo. Só para você ter uma comparação, um Corsa VHC, que é um Corsa 2004, 2006, que é só gasolina, monocombustível, não é flex, taxa de compressão dele 12,1, ou seja, é o dobro. Só isso, é o dobro. Então a compressão que ele vai fazer ali para conseguir queimar todo esse combustível dentro da câmara é o dobro do que funciona um Fusca. Bom, claro, o Fusca funciona um pouco bem mais baixo mesmo, porque o motor é a ar e ele esquenta muito, né? A característica dele é ter um motor mais quente do que um motor arrefecido a água. Então precisa de ter uma taxa de compressão um pouco mais baixa para não ter a consequência de batida de pino, mas não seria tão baixa assim, não se justificaria. Então, o seu motor, se estiver novo, o que acontecia aqui na Controlar em São Paulo? O carro não passava na Controlar, dava excesso de hidrocarboneto, que é o quê? O próprio combustível. O combustível não queimava, acabava cuspindo um pouquinho pelo escapamento, a sonda detectava, você era reprovado. Você mexia na carburação, fazia tudo o que tinha que fazer, um motor bom, funcionando muito bem, não fumava nem nada, tinha força e não passava. Você fazia o motor novo, deixava o motor novo, ele acabava de amaciar, aí ele passava muito bem, obrigado. O que significa isso? Você com motor novo, os anéis assentados, você consegue chegar a 6,8, que é o mínimo para esse motor funcionar com tanto álcool na gasolina assim. Quando ele está meia vida, eu estou falando meia vida do motor. O motor não está fazendo nenhum barulho, não está rajando, não tem nenhum sinal de ficar fumaçando, não baixa óleo, o motor está dentro da sua vida normal, na meia vida. O que acontece? Ele começa a entrar naquela fase de desgaste natural dele, que começa a baixar um pouquinho a vedação do anel, um pouquinho ali da uma ovalizada de leve no cilindro, ou seja, ele está naquela fase de meia vida que dá para durar muito tempo ainda. O porém é que baixa um pouco, diminui um pouco a vedação, tanto de câmara, tanto das válvulas que não consegue mais vedar adequadamente, como da própria câmara ali pelos anéis, e a sua taxa de compressão cai um pouco. Nessa de cair um pouco, combustível dos anos de 2018 não é mais o mesmo dos anos 70. E aí teu Fusquinha fica a desejar, fica na mão. Então, meu querido amigo Ramon, pode ser que esteja acontecendo isso com você. Seu motor, embora esteja forte, embora esteja dentro do normal para funcionar, com essa nossa gasolina, se tudo isso que a gente fizer, e você fizer, e não deu certo, infelizmente você está com o seu motor na meia vida,
e o nosso combustível, todo mundo diz que dava para funcionar normalmente no carro, mas você está vendo aí a duras penas que não é bem verdade, como muita coisa que o governo fala para a gente. Bom, eu tenho um projeto aí, estou estudando isso ainda, estou falando com o Guido, o senhor Guido Mecânico. Para quem não conhece o Guido, ele, embora tem muita gente na internet que é muito conhecida, porque foi um dos pioneiros e tudo mais, aquela filosofia de a gente passar o que a gente conhece de forma gratuita, para que ninguém seja mais humilhado por mecânico que não está afim de mexer, e muito mecânico que não sabe nem o que está fazendo, então fica te dando um nó para não botar a mão, porque ele não sabe, ele vai se perder. Então o cara começou com o canal e pegou sucesso, métodos dele, muito legal, muito bom, tem ajudado muita gente, qualquer um que ajude tem, lógico, o meu total respeito. O que acontece? O seu Guido é um senhor que trabalhou na Brasmotor. Quem não conhece a Brasmotor, ela foi a primeira fábrica que produziu Fusca no Brasil, traziam desmontado da Alemanha, e essa fábrica ficava no bairro do Ipiranga, ali na Rua do Manifesta. Depois que a fábrica da Volkswagen se instalou em São Bernardo, começou a produzir, produção independente, não precisou mais da Brasmotor, ela começou a produzir máquinas de lavar, que hoje a gente conhece como Brastemp. Bom, enfim, o que acontece? O seu Guido trabalhou até na Brasmotor, então o cara conhece Fusca desde o início do Fusca no Brasil. Então, ele até hoje tem uma oficina na Moca, referência em mexer com esse tipo de mecânica. E normalmente até, além de manutenção mais baixa, ele faz manutenção mais pesada, que é o quê? O Fusca hoje está na moda, hoje virou uma joia. Então muita gente desmonta, leva o carro lá e desmonta o carro todo. De lá vai para a funilaria, só o chassi, carroceria, e volta para o seu Guido para ele estar montando do zero. Depois mete uma placa preta, esse carro vale uns 50 mil aí, beleza? Na mão de quem tem para pagar. Mas seu Guido é uma referência nisso daí, tem trocentos anos de janela, já viu tudo quanto é tipo de veneninho em Fusca, então tudo que eu vou inventar de sair fora do manual, fora das especificações, eu consulto o seu Guido para ver se eu não vou entrar numa furada. Bom, eu estou consultando ele e eu estou pensando em fazer o quê? Subir a taxa de compressão do meu motor. Meu motor lá está um 1500, não é 1500 original, ele é um 1300 com kit de 1500. E o que eu estou pensando em fazer? Subir essa taxa de compressão, as últimas combis carburadas, logo quando entrou as injetadas, que já estavam trabalhando a 8,5. Essa taxa de compressão, para a gente conseguir, não tem lá muito milagre, não tem outro jeito, a gente tem que fazer o quê? Rebaixar o cabeçote para aumentar a compressão na câmara, diminuir o tamanho da câmara, assim você aumenta a compressão, ou a gente troca o kit, faz um cálculo do kit 1700 para ver o quanto vai dar com esse cabeçote do 1500, para ver se chega nessa taxa de compressão. O importante é chegar ou passar. Se não chegar, esse que é o problema. Se não chegar, a gente tem que rebaixar o cabeçote. Ou a gente coloca um 1600 a álcool, kit do 1600 a álcool, vai chegar uma taxa de compressão de 10, pouco mais de 10, e a gente faz o quê? Coloca calço no cilindro, calcula a câmara de compressão com um calço, afasta um pouquinho o pistão com esses calços e você consegue chegar aos exatos 8,5, que é para trabalhar com essa porcaria dessa nossa gasolina, que é o que tem para hoje, e diz o governo que vai aumentar ainda mais, e a meta dele é chegar a 70% até 2030, se eu não me engano, até 2030, 60% de etanol na gasolina, ou seja, a gente não vai mais ter gasolina, a gente vai ter álcool enriquecido com gasolina. Beleza, Ramon? Então espero que tenha te elucidado aí, né? Tenha te dado uma luz. Então o segredinho todo aí, você já fez toda a revisão do carro, não tem mais muito o que inventar. Pulo do gato aí que eu percebi um pouquinho aí, talvez que a gente não tenha conversado muito, possa ser no coletor ali
água nele ali para ter certeza que não tem nenhum trinco nele que está te roubando a cena. Então, claro, você vai fazer isso com o motor ligado, motor quente, ligado, ele estável, você vai jogando água ali e ver se não vai ter alteração nenhuma. Não tem alteração nenhuma, não tem entrada de ar falso. Então a gente já parte para o carburador. Você faz todo esse trâmite que eu te passei e não confia no que você está vendo. Pode ser que você esteja com uma peça muito fora de especificação, que vai te deixar louco. Apostaria no diafragma, então dá uma testadinha nele e dá uma olhada se o jato está contínuo jogando na fresta. Se estiver hesitando em qualquer fase, depois que você injetou bem, que você tem certeza que já está sem ar no sistema, se ele começar a ficar hesitando, aconteceu o que você estava vendo ali, você está com um defeito no teu carburador. Vá para o próximo carburador, veja se isso acontece. Se estiver acontecendo, os dois estão com defeito na linha das válvulas. Seria legal você colocar, levar numa oficina especializada em carburador, leva só o carburador, explica para ele que quando você está fazendo essa fase do injetor, ele fica espumando, fica variando, não fica contínuo, e isso está dando um defeito de falta no teu carro. Ele vai fazer os testes lá na hora, vai perceber, vai fazer o trabalho, vai ver se o seu carburador ainda tem jeito. Tendo jeito, embora você falou que o carburador seja novo, mas é um carburador paralelo, que a gente não sabe se não dá esse certo tipo de falha. Corrigindo isso, acredito que você não vai ter mais problema, não vai chegar ao ponto de achar que é o motor mesmo que está com a taxa de compressão um pouco mais baixa. Acredito que só por essa parte da carburação a gente vai estar zerando por aí. Beleza? Bom, você aí se assistiu até agora, se eu conseguir te entreter todo esse tempo, você gostou, então por favor dá um like lá, ou até dislike lá, até para a gente saber o que você está achando, se você conseguir compreender ou não, para a gente poder até se aperfeiçoar. Mas o mais importante disso aí é o seguinte: dê uma valorizada no canal, vamos dar uma levantada no canal, vamos melhorar as ferramentas do canal, e para isso você é a fonte principal. Você precisa, claro, estar contribuindo com o quê? Com dinheiro? Lógico que não. Vai comprar alguma peça que eu te falei aqui? Eu só falei do Urano, ele nem me conhece, então você não vai estar ajudando com isso, você vai estar só se ajudando. Então, como que você pode estar fazendo isso? É se inscrevendo. Então, se você não é inscrito, não é um dos nossos associados, inscreva-se aí. Claro, qualquer dúvida, comente aí, poste no comentário, beleza? Mas o mais importante, se inscrever. A partir de 4.000 inscritos a gente vai estar habilitado com novas ferramentas aí. A gente vai estar conseguindo melhorar ainda mais aí a nossa abrangência, vai ajudar mais pessoas. Então, inscreva-se aí. E claro, habilite o sininho, clique no sininho ali, que é todo vídeo novo que chegar, você vai estar sendo um dos primeiros privilegiados a estar recebendo conteúdo aí para estar melhorando ainda mais aí suas técnicas. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sido o mais transparente, o mais objetivo possível. Carburação é um defeito bem dificinho aí, você vê aí, eu e o Ramon trocamos mensagens, aí foi muito longo as mensagens, então até por isso que o vídeo se estendeu tanto, mas eu acredito que vai estar conseguindo chegar a todos aí, desde um problema mais simples até um problema mais grave. Beleza? Valeu, brigadão, até mais!